Olá, Ricardo, tudo bem? Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá, deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu só adequar o microfone. Se você sentir que falha o áudio aí, você me dá um toque aqui, tá? Ok. Beleza. Oi, Flávia, tudo bem com você? Tudo bem com vocês, tudo certo? Tudo certo, que bom te ver aqui. Ah, que bom, bom estar aqui também. Estava tentando entrar agora há pouco, meu fone está com um probleminha. Eu vou ficar ativando o mudo aqui, mas vou acompanhando. Tá bem, tá bem. A gente vai dar um tempinho aqui para ver se chega mais alguém, a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, como é que tá a vida, Flávia? Ah, bom, você colocou no mudo, né? Bom, mas fala um pouquinho. Não, eu vou falando. Eu só vou ativando e desativando para não atrapalhar. Tá bem. Como é que tá a sua prática, seus estudos? Concluindo o TCC já? Sim, a parte escrita eu já tinha avançado bastante, né? Agora estou fazendo as práticas do estágio, convocando o pessoal, amigos para fazer. Tá sendo legal, assim, tá sendo interessante. O pessoal acha bem diferente a prática, sabe? Acho que o pessoal tinha às vezes uma experiência mais, não sei, talvez menos tradicional de yoga, né? Fica assim, nossa, com esses nomes em sânscrito. É legal, assim, né? Mas é impressionante, né? Como a gente, de tanto praticar, não tem como não pegar o seu jeito, o jeito do Sami, né? Da gente dar aula. Não tem como. A gente vem automaticamente as frases na cabeça, né? Bom, tá pegando o jeito certo, então, né? Eu acho que com o tempo a gente desenvolve os nossos chavões, mas nossa, é muito automático, assim, não tem como. Eu tô fazendo a postura ali, é a frase que eu, claro, né? Tô há anos ouvindo as frases, né? Então acho que a gente acaba absorvendo, né? Você sabe que dentro do processo de aprendizado, nós temos três leis, né? Para aquele que vai ser um bom instrutor. Claro que antes de ser um bom instrutor tem que ser um bom praticante, né? A primeira lei é você copiar exatamente aquilo que o seu professor fala e faz. A fala, o gesto, a maneira, a didática, tudo. Copia tudo, né? Aí você vai assimilando aquilo, né? A segunda lei é você colocar o seu toque pessoal, né, o seu sentimento, a sua visão da prática, dos estudos, né? Aquela maturidade que você tem dentro dessa mesma prática, em conjunto com aquilo que você continua repetindo e copiando do seu professor. Então, essa segunda lei ela vai acontecer depois de algum tempinho aí, que é o que ocorre, por exemplo, ao término dos estágios, quando você começa a trabalhar com yoga, né? E a terceira lei é quando você literalmente corre com as próprias pernas, né? E aí você vai ter o seu jeito, a sua maneira, a sua forma de não só praticar, mas também de compartilhar isso com as pessoas. Ou seja, você desenvolve, de certa forma, uma metodologia própria, né? Uma maneira que é só sua para transmitir a verdade de uma forma que seja compreensível, né? E de fácil acesso, que é o mais importante, né? Fazer com que a pessoa realmente entenda aquilo que você está se propondo a fazer. Mas o processo é isso, são as três leis, né? As três etapas, né? E começa assim mesmo. E mesmo depois que a gente já está indo ali desenvolvendo carreira solo, digamos assim, né? Todos os professores que tivemos vão estar com a gente ali. Então, eu me pego constantemente quando eu estou ensinando, compartilhando minha prática pessoal e quando eu estou diante dos alunos, né? Eu vejo uma mistura de todos os professores que eu tive. Às vezes eu me pego com um gesto, com um jeito, com uma palavra do meu primeiro professor, uma outra abordagem de um outro professor que eu tive, né? Uma maneira de acessar, de tocar o aluno de um outro professor. Então, a gente é um pouquinho, é um pedacinho de cada um daqueles que a gente se propôs a aprender alguma coisa. E aí tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser assim. Que bom. É, tem sido bem legal, assim, e o que eu acho mais importante é que a forma como vocês passam e a gente aprendeu, ela é muito eficaz para o aluno, mesmo que nunca tenha feito nenhuma prática.
porque eu percebi, né, assim, eu não dei muitas aulas ainda, mas eu percebo que as instruções, elas são muito suficientes. Dificilmente alguém pergunta alguma coisa, dificilmente. É aquela coisa de explicar de várias formas, e de ir direto ao ponto, sabe? Não ficar divagando ali na explicação. O pessoal raramente pergunta. Uma coisa ou outra, assim, você vê que a pessoa fica meio hesita ali, aí olha, aí ela já faz. Mas pouquíssimas perguntas, porque se você dá a instrução, ela é muito completa, a forma como vocês ensinaram a dar a instrução. Então, na prática, agora passando isso para frente, percebo o quanto ela é muito completa, né? O método é muito completo. Exato, exato. Esse ponto que você levantou, né, é uma das leis áureas aí do magistério, né? Repetir o óbvio 3 vezes de maneiras diferentes. E se o aluno ainda não entendeu, mais 3 vezes até entrar, né? E quando você transmite a informação, procurar assim ser mais sintético possível, né? Mais objetivo possível, né? Justamente para evitar ficar divagando, ficar viajando muito na maionese, porque o aluno está ali com você para praticar yoga, para aprender técnicas e conceitos, mas ao mesmo tempo para vivenciar aquilo que ele está aprendendo. Imagina se você fica falando, tantão ali, e ele não consegue se concentrar, ele não consegue produzir aquele estado alterado de consciência durante a prática, né? Que leve ele a se sentir mais leve, mais gostoso, mais confortável depois, né? Então, é assim mesmo. Que bom que você está pegando isso, né? Está pegando isso. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Muito bem. Olá, Aline. Boa noite. Você está invisível. Oi. Se você quiser aparecer, dar o ar da graça, a gente vai gostar de te ver. Tá muda? Ah, ok. Beleza. Boa noite para todos. Ela está dando aqui. Maravilha. Ricardo, você tem alguma perguntinha, algum comentário antes da gente começar a desenvolver o encontro de hoje? Os mais que forem vão entrando com a gente aqui, né? Vai lá, pergunta. Sobre o que foi passado no curso ou mais geral? É pertinente ao nosso treinamento de formação, mas se é geral em relação ao yoga, pertence também à formação, né? Tá. Eu tenho uma dúvida sobre o Yoga Sutras. Sim. Que eu não consegui absorver alguns conceitos, né? Mesmo a mente, assim, ainda tem algumas dificuldades, né? Então eu estava lendo algumas partes que falam de cita e do coração. Cita aí, desculpe. Cita e o coração. Ok. Né? E porque algumas vezes no comentário do autor lá do livro, ele fala coisas que estão assentadas no coração, né? E eu tentando identificar o que é isso, né? O que é esse coração, se é o mesmo que a gente tem aqui no Ocidente, né? Eu acredito que não, que é uma coisa mais ligada assim a sentimentos, né? E aí eu queria aí eu fui lendo mais para frente e vi que tem a ver com a intuição, né? Mas ainda assim, eu ainda não consegui juntar todos esses conceitos, né? E ainda vem uns nomes em sânscrito, né? Que é Nirvikara e Savikara, né? Que torna... o trecho que eu... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, continue. O trecho que eu salvei aqui fala desse Savikara e Nirvikara, fala que torna a mente mais objetiva, mais perfeita, a gente abandona os juízos de valor, não entendi exatamente o que ele quis dizer com isso, e faz a mente se aproximar do coração, quer dizer, a mente se recolhe ao coração. Então, essas coisas assim, para mim, ficam meio no ar, eu não sei interpretar isso ainda exatamente. Deixa eu tentar desenvolver um raciocínio mais sintético aqui para você, porque é importante que você conclua a leitura do SUS para entender a linha de raciocínio. Mas a ideia de você compreender os conceitos é importante também, claro. Mas quando
quando falamos de citar, citar é um termo para mente, mas os Yoga Sutras também apresentam um outro termo para mente, que é maná. Então, se a gente puder, no primeiro momento, diferenciar o que seria citas e manás, é como se citas fossem os núcleos mentais, essas ideias, e maná é o conjunto dessas ideias, é o conjunto desses núcleos mentais. A gente pode entender dessa maneira também. Então, maná é como Mahasita, ou a grande mente, né? Que é toda a nossa narrativa, é toda a nossa construção mental, né? E cita é mais específico. Cita também pode ser mente. É aí que tá. Às vezes dá uma confusãozinha aí, porque quando você ouve cita, ele está falando da mente no todo ou está falando na mente no parcial, né? Mas cita, de maneira mais específica, para Patanjali, refere-se aos núcleos da mente, ou às nossas ideias. A gente pode entender núcleos mentais como ideias também, né? E aí o trânsito entre um núcleo mental e outro, entre uma ideia e outra, a gente pode entender como prana, ou também como pensamento. Pensamento é o que conecta ideias, certo? Pensamento é o que conecta os núcleos mentais. Bom, então, quais são os citas? Quais são os núcleos mentais que alimentam a grande mente? Né? Maná. Né? Ou seja, quais são seus valores, suas crenças, a maneira como você desfruta da vida, a maneira como você enfrenta os desafios da vida, a maneira como você se coloca no mundo mesmo, no dia a dia, sabe? Quais são aqueles pensamentos que são predominantes no seu cotidiano. E quando você entende essa junção de muitos núcleos mentais, ou de muitas ideias, ou pelo menos está no processo de entender quais são as suas principais ideias, e o mais importante é de onde elas vieram, quais são as origens das suas ideias, bom, aí você vai perceber que parece que existe um certo choque com o coração, né? Existe um certo choque com aquilo que está lá no âmago do seu ser. O coração, na tradição hindu, não é muito diferente em termos de interpretação simbólica para a nossa tradição. É um pouco próximo. O coração é a morada do Atman para eles, né? Atman é a alma. O coração também é o que mantém a chispa do Purusha acesa. Purusha, que é o equivalente a Atman, né? Purusha, que seria o princípio de tudo, segundo Sankhya. Atman é a alma, segundo o Vedanta, mas são sinônimos. A gente está falando de um princípio existencial, um princípio essencial, melhor dizendo, né? Então, o coração é a morada, tanto do Purusha quanto do Atman. E aí, quando você está buscando a si mesmo, quando você está levando a atenção para dentro de si mesmo, ou seja, é o que nós fazemos no yoga, é uma busca pelo autoconhecimento. Samadhi, lembra? Samadhi é a exacerbação desse autoconhecimento, é a prática grandiosa desse autoconhecimento, né? Você vai perceber que há uma certa divergência entre aquilo que você sente no âmago do seu ser com aquilo que você pensa, com aquilo que alimenta a sua mente no dia a dia. Que tem a ver, às vezes, com trabalho, família, necessidades, né? Visões de mundo, enfim. E é nesse momento que há uma espécie de ruptura de valores, de juízo de valores, né? Ah, tá. Porque, justamente, quando você está... o que é juízo de valores? O que você entende por juízo de valores? Eu entendi assim, como se fosse... Não. Não é o que você entendeu do texto. O que você entende por juízo de valores? Convenções. Exato. Então, pode ser isso também, claro, mas em resumo, é aquilo que, de certa forma, todos nós fomos condicionados para ver, deliberar, acreditar ou não, fazer ou não, né? São as leis às quais todos nós estamos sujeitos e temos que cumprir, são as regras morais, éticas, às quais todos nós temos que seguir, certo? Mas quando a gente olha a partir do coração, parece que esse juízo, né, de valores, ele entra em choque. Não é bem aquilo que você sente, não é bem aquilo que você, lá no âmago do seu ser mesmo, encara em relação a tudo que o mundo te apresenta. Hoje, por exemplo, com a gente aí em meio a um consumo frenético pela mídia, né? A gente consome muita mídia, um consumo frenético por informação que nos chega de forma passiva, vai entrando. E se a gente não tiver uma conexão profunda com o Dharma, com a nossa verdade,
se a gente não tiver uma prática incessante, né, de todas as técnicas apresentadas aí nos Yoga Sutras, obviamente a nossa mente, maná, será contaminada por tudo isso, e os citas, os núcleos mentais, estarão em total desarmonia, em profundo desequilíbrio com a nossa natureza existencial, com a nossa essência como seres humanos. A essência antecede a natureza. Temos uma natureza humana, que é biológica, mas temos uma essência que antecede a isso. Então, quando você olha para o mundo, o juízo de valor que você tem que ter para as coisas que estão à sua volta, na visão de um yogi, não é mais aquelas convenções às quais você foi condicionado a acreditar e seguir. Claro que você tem que seguir as leis, tem que cumprir a ética, tem que ter uma certa moral, tem tudo isso. Mas terá algo superior a isso, terá algo que vai te nortear para que a sua visão em relação às convenções às quais você está sujeito, né, sejam mais adequadas à sua realidade existencial. Então, aí o juízo de valor, ele ocorre a partir da visão do Dharma, entende? Tá. Da sua verdade existencial. Então, eu acho que, assim, quando produz uma certa confusão, confusão não seria a palavra aqui, acho que dúvida mesmo, do que Patanjali está falando ali, o que eu posso te dar como uma dica, que vai ajudar muito na leitura e nos estudos, toda vez que você travar contato com uma informação que é pertinente à razão, né, sei lá, ao mundo material, ao existencialismo, tenta olhar para aquilo que você já tem condicionado como um valor pré-determinado ou como um conjunto simbólico que alimenta a sua narrativa de mundo, não mais com os olhos do mundo, né? Os olhos do mundo é aquilo que de fora continuou você internamente para acreditar, mas os olhos do coração. Os olhos do coração. E talvez a sua compreensão sobre o texto vai ser mais profunda. Tá? É mais ou menos por aí que a gente vai. Não sei se eu me fiz claro. Sim. Ah, tá. E outro detalhe, do aspecto intuicional, né? A intuição, ela é a nossa percepção direta sobre a realidade. Para você saber se algo é real ou não, você intui sobre aquilo. Então, você olhou de imediato para um determinado objeto. De imediato, a informação se estabelece. E aí, quando você começa a deliberar, a pensar sobre aquilo, já não é mais a intuição. Aí já entra discernimento, já entra razão, já entra inteligência, já vai entrando outros fatores aí, né? Então, a intuição é aquilo que te conecta de imediato com os fenômenos naturais, tais como eles são. Como a gente é condicionado, e é uma necessidade da nossa sobrevivência mesmo, como a gente é treinado e condicionado desde pequeno a fazer uma leitura sobre as coisas reais que estão à nossa volta, né? Eu só sei que fogo queima depois que eu colocar a mão no fogo, por exemplo. Né? Eu só sei que se eu enfiar o dedo na tomada vai dar choque depois que eu fizer isso. Então eu já tive... Mas eu não tinha essa informação. Eu podia até, de maneira, ter uma ideia ali, porque o papai e a mamãe falaram, mas eu queria ver, né? Eu queria sentir. Então, depois que eu tenho esse registro estabelecido, né? Toda vez que eu, só de ver o fogo, já tudo queima, óbvio. Né? Quando eu aprendo cores, por exemplo, eu sei o que é o verde, eu sei o que é azul. Né? Então, quando eu vejo a grama, eu sei que ela é verde. Quando eu vejo o céu, eu sei que ele é azul. Mesmo que a gente está vivendo uma era que parece que temos que provar se a grama é verde e o céu é azul. Então, isso é desconectar da realidade. Mas a intuição é a percepção direta dos fenômenos, tais como são, sem a sua interferência. Depois que você interfere, significa que você está pensando a respeito. Aí já não é mais a intuição que está trabalhando ali. A intuição, ela sabe se um determinado cenário é perigoso para você ou não. A intuição, ela te fala se algo é correto ou não, se é verdadeiro ou não, né? Se é bom ou não. E quando você não tem isso muito claro, então você experimenta, mas você experimenta só uma vez. E ali você vai saber se é bom ou não. Né? O gosto dos alimentos, por exemplo. Né? Meu filho mesmo, ele tem alguns alimentos que ele gosta muito, porque ele já experimentou e adora, e tem outros que ele nunca experimentou, mas ele disse que não gosta, mas nunca experimentou também. Né? Então, precisa experimentar para depois ele ter propriedade daquilo, se aquilo é bom ou não. Né? Então, a intuição está nesse primeiro aspecto, né, de compreensão do mundo. Lembrando que a intuição, ela ativa também os órgãos de percepção, né? E a consciência, ela justamente nasce a partir do resultado que os órgãos de percepção captam do mundo.
Você viu, você ouviu, você cheirou, você pegou, você saboreou, aquilo produziu uma informação, aquela informação vai sendo processada e se transforma em conhecimento, que por sua vez é inconsciência, né? E aí a coisa vai se desenvolvendo. Mas a gente no yoga, a gente desenvolve muito a intuição. E como é que a intuição ela é desenvolvida? Já pegando um gancho aí do que você puxou. O que que vocês acham que dá um start, assim, um treinamento? Porque a intuição já é um recurso natural, está na gente. A gente intui sobre tudo, mas o que é que realmente desenvolve a intuição? Aprimora ela, assim, para níveis extraordinários. Meditação. Meditação é uma das principais técnicas para desenvolver a intuição. Aí a pergunta que a gente pode fazer é, por quê? O que a meditação produz? Qual é o primeiro fenômeno de qualquer prática meditativa? Eu gosto de chamar de fenômenos, né, os resultados, né? Paz mental e serenidade emocional. O que é paz mental e serenidade emocional? Essencialmente, fisicamente falando, ou neurologicamente explicando, né, é quando a gente diminui as oscilações da frequência cerebral. É quando a gente interrompe os vríktis. Os vríktis são as perturbações da mente. Quando a gente vai trazendo a mente para um estado de equanimidade, de equilíbrio, de serenidade, né, é óbvio que as emoções se aquietam, a mente se acalma e aquilo que a gente tem de melhor floresce, se desenvolve. E a intuição, ela é um recurso de autopreservação, é um recurso para a gente ter uma informação mais apropriada sobre as coisas que se apresentam, para que a gente, óbvio, consiga sobreviver em um mundo onde os predadores são inúmeros, porque nós, fisicamente, quando a gente olha para o nosso corpo, biologicamente a gente não tem nada em termos de instrumentos de defesa natural contra predadores naturais, né? A gente não tem garras, a gente não tem presas, a gente não emana veneno, a gente não tem asas, a gente mal consegue andar direito, tropeça e cai. Na natureza, a gente não vê nenhum outro animalzinho tropeçando e caindo, nem galinha tropeça e cai morrendo. A gente treina nas artes marciais, inclusive, pegar a galinha, né? Tentar pegar, porque ela é muito rápida, ela se esquiva rapidamente, você cai, rola e a galinha continua ali, ó, firme e forte. Então, a gente precisou desenvolver outros mecanismos de defesa. A inteligência é um deles, né? Que fez com que a gente produzisse ferramentas, instrumentos de defesa, né? Mas a intuição é o principal instrumento de sobrevivência humana. A intuição é para dar uma informação mais precisa, mais adequada dos fenômenos naturais. E o que são os fenômenos naturais? É o produto, né, da realidade. A realidade está aí. Ela produz uma série de fenômenos, né, e a natureza se faz presente. Então, a intuição ela serve basicamente para isso, né? É isso. É claro que ela vai despertar na gente também outras faculdades. E a meditação, ela traz a mente para um estado de serenidade, de equilíbrio, de atenção, de foco, tamanho, que faz com que a intuição se desenvolva. Porque não só temos como primeiro fenômeno mental da meditação o estado de paz e de serenidade, mas ela vai desenvolvendo outras habilidades. Por exemplo, as faculdades cognitivas são desenvolvidas assim a níveis incríveis, né? Então, quanto mais inteligência temos, mais facilmente resolvemos os problemas. Lembra, a gente tem 3 visões de inteligência que estão atreladas aos 3 verbos que praticamos na vida. O verbo ter, o verbo ser e o verbo crer, né? Inteligência para a ciência, né? Que é literalmente é a prática do verbo ter, é a capacidade de resolver problemas. Inteligência para a filosofia, que é a prática do verbo ser, né? É a capacidade de perceber a verdade, de identificar a verdade, né? Inteligência para o verbo crer, que é utilizado nas práticas religiosas, é a capacidade de contemplar a criação, para ter uma visão transcendente do mundo, né? Então, esses 3 verbos estão presentes, são 3 visões diferentes, mas que estão ali casando, né? Elas se complementam. Então, a prática da intuição, que é um princípio de sobrevivência humana, né? Ela vai desenvolvendo
uma série de outras habilidades, uma série, né? E, claro, à medida que a cognição se aprimora também, a gente desperta potencialidades extrasensoriais. Porque temos as potencialidades sensoriais, que são os órgãos de percepção, né? Que funcionam como esponjas, absorvendo tudo que é informação, para transformar aquilo em conhecimento ou não, entendendo que a informação é sempre acumulativa, mas o conhecimento é seletivo. Então, o cérebro, né, a mente, ela vai eliminar aquelas informações que não são adequadas. O problema é quando é um excesso de consumo informativo, e aí a mente não consegue processar isso direito e produz aí estresse, né, neuroses, perturbações demasiadas. Então, por isso que eu falo, né, informação é algo preciosíssimo, mas aprendam a consumir informação de forma ativa. Selecione aquilo que vocês vão consumir em termos de informação, tá? Ainda mais quando os anos vão passando, a mente já não está tão fresquinha assim quando a gente é molecão, né? Então, tem que tomar, a gente vai ficando seletivo para não desperdiçar energia, para economizar neurônios, né? Para o cérebro continuar saudável e envelhecer assim, né? Então, e aí, nesse processo todo de desenvolvimento da intuição, há muitas técnicas que trabalham, né? Asanas ajudam, respiratórios ajudam, né? Mas realmente a meditação, ela tem assim um valor, né? A meditação, ela produz realmente muitos benefícios para a gente, né? Entre eles, a gente pode citar aí o aprimoramento da intuição, tá? Aquela percepção que você antes tinha, que era muito pequena, eram uns insights, assim, e às vezes você nem dava muito ouvidos para isso. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Ou seja, você sempre decidia com a razão, né? Com a lógica. O coração só se equivoca, a intuição, isso é bobagem, né? Aí você dava uma cabeçada ali na frente, aí fala, Se puxa, arrepende. né? Será que o que eu intuí ali atrás não era o caminho mais apropriado? E quando a intuição, ela começa a assumir o controle, no sentido de nortear suas decisões, claro, de maneira racional e tal, mas usando a intuição como parte do processo decisório, né? Você vai perceber, e já deve ter percebido, já está praticando isso, que as suas decisões, suas escolhas são mais assertivas, são mais gostosas, mais adequadas. Vai ter resultados melhores. Não é que não vai ter problema mais. Claro que vai, mas é bem menos, né? E você vai conseguir gerenciar isso de uma forma mais inteligente, né? Então, ou seja, é integrar aí a intuição, a razão e o coração, né? A morada da nossa alma, né? Onde a gente deposita simbolicamente a nossa espiritualidade, né? Então, é um trabalho aí de decisão em conjunto, né? É como se fosse uma união tríplice, né? De três fatores que precisam deliberar em comum acordo, né? Que aí acho que a gente acerta melhor aí pelos caminhos da vida. Beleza? Beleza. Bom, vamos Obrigado. continuar conversando aqui, e a gente já está entrando no tema ao qual eu convidei vocês para a gente bater um papo, que é o corpo filosófico do yoga e sua aplicação no cotidiano, né? E por que eu gosto de chamar de corpo filosófico, né? Porque o corpo da gente é uma junção de fatores, né? Temos aqui músculos, ossos, órgãos, tendões, veias, artérias, energia. São muitos fatores, né, que definem a vida neste corpo, né? São muitas variáveis que, em conjunto, e meio que brigando às vezes, mantêm a vida neste corpo. Então, o corpo filosófico do yoga é algo formado por muitos componentes, né? Muitos princípios. E a gente tem, essencialmente, inclusive apresentado ali no Sutra de Patanjali, 8 componentes principais. Não são os únicos que formam o corpo filosófico do yoga, mas são os principais. É como a gente apontar ali o cérebro, estrutura óssea, órgãos vitais e tal. E quais são esses 8 componentes do yoga, né? Que formam o corpo filosófico da prática? Nós vamos ter o Ashtanga Sadhana, né? Ashta, de 8, Anga, de parte, e Sadhana, de prática. Temos Yamas, Niyamas, Pranayama, Asana, Pratyahara, Dharana, Jhana e Samadhi, certo? Então,
a gente consegue funcionar, nosso corpo trabalha, se eu resolver deixar em casa o meu cérebro, se eu resolver deixar em casa uma das mãos, ou o meu nariz, né? O cheiro não está muito bom hoje na rua, né? Então vou deixar o nariz, não tem como, né? E essa talvez seja uma das dificuldades que muitos praticantes de yoga encontram, de achar que é possível treinar o yoga utilizando apenas um, dois ou mais componentes, deixando alguns de lado. Ah, eu gosto de asana, mas yamas e niyamas não é para mim, não. Serve para mim. Ética, eu já tenho a minha. Moral, eu já tenho a minha. Tá bom, mas não dá para acrescentar mais alguma coisa? Assim, é importante que se entenda que não existe a possibilidade de professar yoga, viver o yoga, praticar yoga, negligenciando os componentes essenciais da prática. Um, dois ou mais. É crucial para que nós, praticantes, mantenhamos aí um esforço constante de equilibrar o Ashtanga Sadhana na vida, sabe? Vocês, instrutores, né? Acredito que não só ensinam o yoga profissionalmente, mas vivem o yoga, praticam o yoga. É algo que foi agregado à vida de vocês, ao trabalho, às relações humanas como um todo, aos estudos, enfim, na vida. O yoga ele entrou assim, ele se embrenhou em todos os segmentos da vida de vocês, certo? Eu acredito que sim, né? Assim como é na minha. Então, o Jefferson de hoje, instrutor de yoga, é diferente do Jefferson de 20 anos atrás, que estava começando a engatinhar no yoga? Claro que é. Claro que é. A unidade de carbono aqui é a mesma. Se aprimorou aí, está envelhecendo, logo, logo vai para o outro mundo, mas há um processo de aprimoramento aí, de refinamento interior, que é continuado, é constante enquanto houver vida, certo? Então, esse processo de aprimoramento constante é o que propõe o Ashtanga Sadhana do yoga. Ele não acaba. Não é porque você aprendeu já como não só vivenciar cada um dos angas separadamente, ou pelo menos aprendeu a teoria e se esforça para praticá-la, né, no dia a dia, que é algo preciosíssimo, que eu sei que é muito difícil manter a prática perfeita do Ashtanga Sadhana, mas é um esforço. O esforço, ele gerencia a prática verdadeira. Agora, a ausência do esforço consome a prática verdadeira. Ela deixa de existir, certo? Então, quando falamos de uma vida onde ela é treinamento, porque a vida para nós yogis é um constante sadhana, né? A gente está o tempo todo em cima de um mat, praticando na vida, né? A vida é treinamento, a vida é prática, a vida é sadhana. Então, tudo é uma oportunidade, tudo que se apresenta, tudo, sem exceção. É uma oportunidade, um privilégio para desenvolver o yoga mais autêntico. O yoga mais autêntico é aquele que floresce, né, a partir desses 8 componentes. As demais técnicas, os demais conceitos ali apresentados por Patanjali que precisam ser observados, eu estou aqui apenas situando a prática do yoga mais antigo como sendo aquela mais adequada para nós, né? Aliando essa prática ao yoga moderno, definido por técnicas corporais, respiratórias e purificadoras, né? Mas assim, de que forma eu aplico yamas e niyamas na minha vida, sabe? No dia a dia. De que forma eu aplico pranayama e asana na minha vida? De que forma eu aplico pratyahara, dharana, dhyana na minha vida? De que forma eu vivencio o samadhi? São perguntas importantíssimas, cuja resposta depende do tipo de comprometimento com a prática que você tem, né, no dia a dia, e não importa o quanto você tenha acessado em relação a esses angas, mas sim o quanto você permanece se esforçando para praticá-los. Essa é a parte mais importante, sabe? Reconhecendo as limitações, reconhecendo as vulnerabilidades, as fraquezas, as impossibilidades que se apresentam sempre, mas ainda assim há um esforço continuado nesse sentido. Yamas e niyamas, que é o nosso código de ética,
Temos aí 5 preceitos de relacionamento com o mundo e 5 preceitos de relacionamento consigo mesmo, né? A gente pode resumir alguns, né? Viver, procurar, né, se esforçar para manter satya. Satya é a veracidade, é a verdade. É um esforço. É um esforço, porque mentir é muito fácil. Se iludir e produzir ilusões a terceiros é muito fácil, né? Rechaçar a verdade é muito fácil. Agora, viver de maneira verdadeira, né, é algo que requer esforço continuado. É algo que exige um sadhana constante, né? E onde é que começa esse satya, essa veracidade, essa verdade? Aqui dentro, em nossos pensamentos. É ali que começa. Porque se você alimentar pensamentos verdadeiros que estejam em comunhão com a sua proposta de vida, né, com o seu dharma, aquilo que você nasceu para ser e realizar no mundo, suas palavras serão mais verdadeiras, serão mais coerentes, conseguirão tocar mais facilmente o coração das pessoas e a inteligência delas, né? Você conseguirá se fazer presente no mundo, né? A palavra que é representada pelo Vishuddha Chakra, né? O chakra que está aqui na garganta, a coloração violeta, que é a cor da limpeza kármica, da limpeza das ações, né? Então, a sua presença no mundo é mais autêntica. Quanto mais verdadeiro você for, mais atuante e presente no mundo você vai estar. Entende? Quanto mais falso você se tornar, mais distante do próprio Dharma estará. Isso produz uma vida banal, mesquinha, sem sentido, onde você vive em função de terceiros e circunstâncias alheias à sua própria existência. Isso só produz mais sofrimento, que é o que nós chamamos de kleshas. Kleshas é aquele tipo de sofrimento produzidos pelos limitadores da mente, antariais, e pela exacerbação dos vrittis, das perturbações da mente. Então, não tem saída, gente. Não tem alternativa, tem que ser verdadeiro. Ah, mas não dá para ser sempre. Dá sim. Dá sim, senhorito e sim, senhorita, para ser sempre verdadeiro, né? Não fique tão preocupado, né, com o que o outro vai pensar. Mas se eu falar uma verdade, vai ferir, vai machucar. Você não sabe. Na verdade, o que você está ferindo é o seu dharma. Na verdade, o que você está machucando é a sua verdade existencial, é o seu propósito no mundo. Ou seja, quando você evita professar a verdade, você está machucando a própria verdade, está machucando a própria existência, né? Está consumindo a sua vitalidade. E é claro, né, que a verdade é algo maravilhoso, né? Ela é uma só. É uma só. A verdade da pedra é única. A verdade da árvore é única. A verdade dos rios é única. A verdade do ar é única. A verdade do ser humano é única. E aí a junção de todas essas verdades forma algo maravilhoso, chamado realidade. A realidade é a confraria de todas as verdades, né? Mas a verdade é única, realmente ela é única. Mas ela é tão grande, mas tão grande, que ela é diluída em cada forma de vida, em cada parcela de existência no mundo, ela tem a sua parcela verdadeira de existência que conecta ela com aquilo que ela nasceu para ser e fazer no mundo, para cumprir o seu papel existencial, né? Então, satya é uma necessidade. Dos primeiros yamas, eu poderia... Porque não roubar e tal, é algo que eu acredito que todo mundo, né, se esforça. Não macular o outro e tal, é algo que a gente está se esforçando. Mas eu acredito que satya seja ali um dos maiores desafios, sabe? E em paralelo a satya, nós vamos ter também Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana que está nos Yamas e Niyamas e está no capítulo 3 do Vibhupada, um dos aspectos do Kriya Yoga, do yoga da ação, da purificação, né? Ishvara Pranidhana, que entendemos como entrega ao Senhor, é devoção. Se a gente puder traduzir ao pé da letra, na nossa cultura, nossa criação, é amar a Deus sobre todas as coisas. É isso, amar a criação.
ser devoto da criação, porque você é a criação, né? Você é criatura do Criador, né? E quando a gente estabelece essa conexão profunda com Ishvara Pranidhana, Ishvara no sentido de Senhor, ou princípio de tudo, ou imperador do cosmos, ou Senhor do universo, ou Deus, não importa muito, né? O arquétipo, o nome que você vai utilizar aqui, mas saber que há isso, e é devoto disso, e agradece a isso diariamente, você estabelece um tipo de conexão com a natureza, com o universo, com o Criador, que é como se grande parte dos obstáculos que antes eram muito difíceis de transpor, de vencer, ficam mais leves, sabe? Ficam mais fáceis de gerenciar. Tá? É claro que isso produz em você uma visão de transcendência. E quando você tem uma visão de transcendência, você não vive apenas e somente para o mero existencialismo, materialismo. Pô, imagina, se a vida for só matéria, cara, a vida não tem sentido nenhum. Pelo menos para mim não faz sentido algum. Fica chata, fica triste, fica... nossa, fica horrível. Fica horrível. Se não tiver uma transcendência, se não tiver uma visão de esperança, se não tiver algo superior a essa mesquinharia que é a vida humana, na sua verdade existencial, para mim a vida não tem mais sentido algum. Não tem mais sentido algum. Eu vou virar um nihilista assim de carteirinha, entendeu? Porque aí o bicho pega. E aí, yoga realmente para você, para mim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, né? Então, Ishvara Pranidhana, essa devoção sincera que é como abrir o seu coração para a verdade, para a realidade, porque quando eu vejo a natureza, não tem como não ver ali a obra do Criador mais perfeita. Os nossos olhos, eles existem para enxergar a beleza, não a feiura, para enxergar a luz, perceber a luz e não as trevas, para identificar a verdade e não a mentira, porque o falso, o mentiroso, as trevas, é justamente o subjugamento da realidade, entende? É a ausência. As trevas é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem, a mentira é a ausência da verdade. Assim como a mentira, as ilusões, as trevas não se sustentam por si só, elas só existem tentando subverter o oposto, entende? É justamente a falta daquilo. Então, a realidade é exatamente aquilo que nos preenche intimamente. Isso é Ishvara Pranidhana também. Não tem como meu coração não se encher de amor quando eu vejo meu filho de 3 anos sorrindo, brincando, me abraçando, me beijando, pulando. Não tem como eu não sentir o amor de Deus quando eu olho para um pôr do sol, quando eu vejo o nascer do sol, quando eu estou caminhando na natureza, quando eu subo numa montanha. Não tem como eu não ver o amor de Deus, da criação, quando eu estou com os meus amigos, com os meus alunos e sinto aquele prazer de estar com eles, quando tem essa troca gostosa, sabe? Então, quer dizer, o que é isso, então, se não a verdadeira expressão de Ishvara Pranidhana na nossa existência? Então, Satya Ishvara Pranidhana, entre yamas e niyamas, seria ali, talvez, na minha humilde interpretação, os preceitos mais importantes para a gente, assim, observar, sabe? É claro que Saucha, purificação, os demais também são importantes, mas esses dois em especial, eles são necessários na nossa vida como yogis. São necessários. São preciosos, são joias preciosas. É aquilo que nos faz evoluir como seres humanos. Nos faz avançar rapidamente no processo evolutivo. A gente sai do quaternário inferior, do quadradinho vermelho ali, cai no círculo amarelo e produz um triângulo azul, né, que é o símbolo da sublimação, da transcendência. Tá? Aí a gente entrou lá para o pranayama. Como é que a gente pratica pranayama? Isso na vida. Eu respiro, né? Estou respirando, estou vivo. Se eu não respirar, morreu. Mas assim, pranayama não é respiração somente, né? É claro que ao reeducarmos o sistema respiratório, que é a proposta do pranayama moderno, sugerida por Swami Kuvalayananda há cerca de 150 anos, quando define esse protocolo de treinamento, mas
ele não descarta o pranayama de Patanjali. E o pranayama de Patanjali, então, aí que está. Os Yoga Sutras, ele faz uma referência a alento. Alento a gente vai entender também como ar, como respiração e tal, mas ele não apresenta nenhuma técnica ali. Ele não apresenta nenhum elemento de treinamento mesmo, assim, metódico, respiratório, para a gente produzir ali determinados aforismos. Ele vai falar do alento, ele vai falar da importância das apneias para produzir estados mediúnicos ou estados meditativos ou contemplativos, beleza? Mas ele não apresenta técnica nenhuma ali. Mas o que ele apresenta como princípio técnico de pranayama é a capacidade de domar o pensamento. Sabe? Bom, entendemos aqui pensamento de novo, como falei anteriormente, é a conexão de ideias. É a conexão dos núcleos mentais, dos citas. Né? É o que conecta. Então, entende o pensamento assim, é como você está lá no meio de uma floresta, de um campo, você encontrou um cavalo selvagem. Meu, tem jeito, o cavalo corre para onde ele quiser. Esse cavalo selvagem é o pensamento. O que você tem que fazer então? Você tem que domar o cavalo. Você vai subir nele, vai levar uns tombos, ele vai te morder, no começo é dificílimo, né? Mas depois que você consegue domar o cavalo, ele te leva para onde você quer. Pranayama é isso. É você pegar esses pensamentos que estão aí soltos, em devaneio, né? Aleatórios, aí sem controle nenhum, ligando um núcleo com o outro de maneira desordenada, né? Você vai pegar isso aí, vai domar esses pensamentos e vai direcioná-los para um determinado fim, para que eles produzam determinadas características físicas, mentais, emocionais, espirituais. Né? Características de aprimoramento, tá? De melhora do indivíduo. E de aniquilamento também daquilo que não é bom, daquilo que é nocivo. Então, a ideia de pegar o pensamento, que é retórico, né? Não tem como isso. Então, a gente faz uma metáfora com a ideia de capturar e domar e de direcionar, mas doutrinar a forma como você alimenta os pensamentos quando surgem. Né? Bom, se pensamento conecta ideias, quais são as ideias que alimentam a minha mente? Quais são as origens dessas mesmas ideias? Né? E de que maneira eu estou pensando elas? Né? De que maneira eu estou articulando elas, estou integrando elas? E a gente pode entender pensamento neurologicamente também como a ideia das conexões neurais, né? O neurônio dá a mão para o outro, que dá a mão para o outro, e quando vários neurônios se conectam, você tem uma rede neural ali, né? Então, para onde é que você leva esses estímulos? Porque se pensamento é estímulo, que tipo de pensamento você está estimulando no seu dia a dia? As coisas que você faz, como você faz? Né? E aí que está a questão para Patanjali. Né? Patanjali, quando ele fala de pranayama, então ele não está falando de respiração ainda, ele vai falar dessa capacidade de doutrinar o pensamento. Para Kuvalayananda, já no período contemporâneo, né? Ele mantém essa leitura e agrega a ela as técnicas respiratórias. Por quê? Vamos lembrar que pensamento, eu sei que está ali, mas eu não consigo pegar o pensamento, eu não consigo ver o pensamento, eu não consigo ouvir o pensamento, eu não consigo morder o pensamento. Ou seja, os órgãos de percepção não pegam o pensamento. O ar é a mesma coisa. O ar eu não vejo, o ar eu não pego, o ar eu não mordo, o ar... Eu posso sentir um cheirinho diferente de uma comidinha gostosa que está ali impregnada no ar, mas o ar por si só, ele é invisível. Né? E aí eu sei que ele está aí e ele me alimenta, porque sem ele eu morreria em poucos minutos. Então, simbolicamente, para a mente, unir o pensamento, né, e a respiração em uma técnica, né, faz com que eu, fisicamente, através da respiração, acesse subjetivamente o meu mental. Para que eu tenha ali uma oportunidade, uma ferramenta para controlar esse mental. Eu uso, portanto, um recurso físico, que é a respiração, que eu não consigo acessá-la sensorialmente, mas ela está aqui,
estou respirando, né? Para acessar o meu mental, através de mentalização, imaginação, que vai produzir o que chamamos de manásika. Manásika é a mentalização, lembra? Mentalização é o somatório de muitas imaginações, digamos assim. Imaginação é o que vem e vai. Mas quando você sustenta a imaginação por um longo período de tempo, sempre aquele cenário, ou agregando riqueza àquele mesmo cenário imaginado, aquilo se transforma numa mentalização, né? E eu levo isso para o pranayama, e vou usar o ar com isso. E é o que o Valayananda propõe. Tá. Então, no meu dia a dia, eu tenho que prestar atenção como é que está meu comportamento mental, emocional, né? Eu estou muito hype, estou muito para cima, estou muito energizado, né? Muito acelerado. Eu tenho que acalmar, né? Então, eu vou fazer um respiratório mais lento, ou seja, vou expirar mais devagar, vou poder mentalizar, às vezes, uma cor azul, uma cor verde, né? Vou trocar o pensamento por um pensamento que seja relaxante. O que é um pensamento relaxante para mim, né? Pensamento relaxante para mim é eu sentado na minha poltrona, com pouca luz, né, ouvindo música. Isso é um pensamento relaxante. Então, se eu estou com um pensamento agitado, eu imediatamente substituo aquele pensamento por algo que, para mim, produza uma sensação boa. O mesmo acontece quando estou estressado, eu mudo o cenário. Já o oposto também, eu estou num momento muito baixo, muito down, né, sem energia, sem disposição, sem entusiasmo, estressado e tal. É óbvio que eu não posso sucumbir a isso. E eu vou usar, portanto, a respiração e o pensamento, pranayama, para mudar essa condição mental. Ou seja, eu vou fazer um bhastrika, por exemplo, um kapalabhati, ou vou explorar puraka e kumbhaka, inspiração e retenção com ar, vou mentalizar a cor laranja, eu vou trazer para o meu pensamento cenários que sejam energizantes, alegradores, né? Que me coloque para cima, né? A gente pode fazer comparativos, por exemplo. Poxa, eu estou aqui, mas hoje eu tenho isso, aprendi isso, tenho tal posicionamento social, estou um trabalho bacana, tem gente me esperando, gente me dependendo. Ou seja, eu vou criando mentalmente ali algo que me tire daquela zona de deprê mesmo, sabe? E eu tenho que fazer isso. E eu tenho que fazer isso o tempo todo. Então, a substituição de pensamentos, você sempre substitui o pensamento que não está adequado naquele momento por um pensamento antagônico, né? Criando cenários que sejam favoráveis àquele tipo de sentimento, característica, emoção, energia que você precisa ali produzir, né? E aí, quando a gente vai fazendo isso, uma certa frequência, observando a respiração no dia a dia, né? Eu quando estou andando na rua, por exemplo, eu respiro de um jeito específico, eu treino a respiração. Eu faço respiração quadrada, por exemplo, cada 4 passos, ou seja, inspiro em 4 passos, seguro os mocheiros em 4 passos soltando ar, 4 passos sem ar. Cansa um pouquinho, né? Mas às vezes eu estou treinando para mudar meu ritmo cardíaco, para mudar meu estado de humor. Então eu vou usando o meu dia a dia para isso. Quando eu estou trabalhando aqui, às vezes eu estou aqui na frente do computador e começo a dar aquelas pescadas, assim, estou escrevendo. Paro, bhastrika, laranja, kapalabhati, né? Às vezes eu faço um mantra, dou umas chacoalhadas, né? Faço um hastinasana, alguma coisa assim, e volto ali para o que eu estava fazendo. Então, o pranayama no dia a dia estar observando o seu pensamento em tudo que você se propõe a fazer, e quando você percebe que aquele pensamento que está conectando núcleos mentais, né, a frequência dele, o fluxo dele não está adequado ao momento, muda o seu ritmo respiratório e muda o pensamento simultaneamente. Você vai perceber que rapidamente o seu humor muda, o seu comportamento mental se altera, né? Então, é isso pranayama também no dia a dia. É claro, se você puder estar treinando todos os dias respiratórios mais energizantes pela manhã quando você acorda e mais relaxantes à noite antes de dormir, nossa, você muda muito também a qualidade da oxigenação, da cognição, da circulação como um todo, vai descansar melhor, vai cedo sair para a atividade com o corpo mais energizado, ou seja, é levar isso para a vida, né? Aí a gente vai para o próximo, no Ashtanga, vai para o Asana. Bom, asana, Patanjali fala, assento firme e confortável. Como é que eu levo isso para a minha vida? Né? Como é que eu, né?
assento firme e confortável aí não é só cadeira, né? Poltrona, né? Que também, eu acho que hoje em dia, vocês aí, grande parte, exercem trabalho administrativo, passam longos períodos sentados, e agora mesmo por causa do yoga, né? Isso é muito bom. Ou durante, dar uma pausinha ali para dar uma treinada, eu já estou dando aqui as dicas, né? Então você já vai, o seu posicionamento na poltrona agora é diferente. A maneira como você se senta, a maneira como você apoia os pés no chão, a maneira como você apoia os braços sobre a mesa, a maneira como você digita, a maneira como está a coluna, a cabeça, enfim. Já mudou a sua visão sobre o seu posicionamento no espaço. Independente de onde você esteja, como você esteja, em qual circunstância esteja, não importa. Muda o olhar, muda a percepção do seu corpo no espaço. Então, praticar a ideia de um assento firme e confortável, óbvio, a gente no yoga contemporâneo leva isso para os asanas, né? Então, eu sempre falo posturas firmes e confortáveis, né? Que é a ideia do yoga postural moderno, mas que vem do assento firme e confortável. Então, corrigir o seu posicionamento no espaço, tá atento a isso o tempo todo, até quando você caminha. O ato de caminhar para um yogi, hoje, para vocês, eu acredito que é muito diferente do que antes. Treinar, por exemplo, exercícios de equilíbrio tem por princípio melhorar as funções dos pés, né? Cada parte do pé tem uma função específica, tração, amortecimento, equilíbrio, né? E por finalidade, a locomoção. Tropeçar menos, cair menos, corrigir a passada, o andar fica mais elegante, preserva a saúde das pernas e coluna. Ou seja, olha a quantidade de efeitos positivos que você produz aí e vai, com isso, óbvio, melhorando a sua expectativa de vida, acrescentando saúde, evitando uma série de doenças, uma série de problemas que, porventura, poderiam vir aí a se desenvolver, né? Pela falta de cuidado na maneira como o seu corpo está no mundo, no espaço, né? Então, ter esse cuidado, como é que você caminha, como é que você fica parado numa fila de banco. Eu não fico mais em fila de banco, né? Mas dificilmente eu fico em fila. Quando eu vejo fila, aquilo já me dá um pavor, assim. Eu já desvio, vou para outro lugar que não tem fila nenhuma. Mas se tiver que ficar, você fica como um yogi, né? Você fica treinando. Faz um Tadasana, faz um Padarastasana, faz um Hastinasana, faz um Trikonasana. Você fica ali fazendo a sua manutenção, né, diária. Até porque, e vocês vão ser assim também, se já não são, quando pega o hábito de treinar asanas todos os dias, se você fica muito tempo numa posição só, já começa a doer o corpo. Antes parece ficar mais tempo, porque o corpo estava acomodado ao vício equivocado de posicionamento, né? Então ele meio que ele vai te acomodando uma zona de conforto, assim, mesmo fazendo mal para você. Mas agora que você tem uma outra dinâmica, né, tem uma outra visão sobre o seu corpo no espaço, então muda tudo. Então ficou uma posição muito tempo ali, ela já começa a incomodar. Não, mexe aí, dá uma alongada, dá uma reestruturada, porque não está legal assim. E comigo é assim o tempo todo, né? Esse é um ponto da prática dos asanas do dia a dia. O outro ponto que eu considero até o mais importante em tudo que você se propor a fazer, sem exceção, tá? Tudo. Trabalho, estudos, relacionamentos, lazer, não importa. Tudo, sempre busque a sensação de estabilidade naquilo, de firmeza naquilo, né? Um relacionamento. O que é um relacionamento bom? Né? É aquele que produz confiança, é aquele que produz estabilidade, é aquele que produz conforto, né? Conforto para a alma, conforto para o coração, não é conforto financeiro, né? Conforto também mas não é desse ponto que eu estou falando aqui, né? O que é você, por exemplo, ao estudar, produzir essa mesma sensação de conforto e estabilidade? É aquela leitura que agrega valor, é aquela leitura que você, ao terminar, você se sente, sei lá, 20%, 30% melhor, acrescentou na sua vida. Não vai ler porcaria, gente. Não desperdice o tempo lendo porcaria. Meu mestre dizia, tem livros de lareira e livros de cabeceira. Então, é isso. E para tudo na vida, quando você for se propor a consumir algo, seja o que for, consuma algo com qualidade, com beleza, aquilo que produz em você justamente a sensação de firmeza, de conforto, estabilidade. E é tudo na vida. E hoje em dia a gente não se dá conta das coisas que nos chegam de maneira passiva e aquilo mexe negativamente com a gente e a gente fica ali, meio que, às vezes, por conveniência, que nem música. Né? Música boa é maravilhosa de ouvir,
Agora, aquilo que é ruim, eu não chamo nem de música. Se eu vou num lugar que está tocando uma coisa esquisita, eu não fico lá, não fico. Não fico. Se tiver amigos lá, eu dou um jeito de levá-los para outro lugar, né? Mas ali eu não fico. Eu sou chato para esse tipo de coisa. Também conversas inúteis também não me atraem, não me sustentam ali no cenário. Não, não. Eu falo um oi e tal e tudo mais, e depois eu estou caindo fora, né? Não vai rolar. Tá bom, Flávia, vai lá, depois a gente troca ideia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os cenários aos quais a gente se coloca, porque qualquer lugar que produza sensações contrárias à ideia de firmeza, estabilidade e segurança, produz o que na gente? Perturbação, produz vrictis, tira a gente do nosso centro de estabilidade, nos afasta daquela coisa gostosa que é viver de acordo com aquilo que somos, sabe? Então, evitar cenários que sejam desfavoráveis ao seu Dharma, à sua verdade existencial, sabe? Então, essa sensação de estabilidade e firmeza, você tem que se esforçar para produzir em todos os cenários. Tá? Aí a gente entra para o campo mais subjetivo, né? Do corpo filosófico do yoga. A gente começa por Pratyahara. Pratyahara, que é o controle sensorial, é controlar os sentidos. Essencialmente, o que significa controlar os sentidos? Controlar os desejos. A gente pode entender que um dos alicerces do sofrimento é o desejo exacerbado, é o desejo desenfreado, é aquela necessidade de estar desejando sempre mais o tempo todo. Desejo é aquilo que decorre da experiência do prazer. Assim fala Patanjali nos Yoga Sutras. Então, você fez algo e aquilo foi prazeroso para você, você deseja mais. Não naquele momento, às vezes, né, tenho vontade de comer um doce de leite, como um maravilhoso. Comer 10, vou dar dor de barriga, né? Mas se eu gosto daquilo, vai estar consumindo sempre. Então, o problema do excesso do desejo é que ele está atrelado, o desejo em si, né? Ele está atrelado a todos os órgãos de percepção. Claro que o visual, né? A visão ali, os olhos, é o que mais alimenta o desejo, né? Os demais órgãos de percepção também, mas eu acredito que o estímulo visual seja aquele mais dependente desse universo chamado desejo. Então, controlar os sentidos naturais é, em certa maneira, controlar os desejos. Você começa por aí. Excesso de desejo, repito, é sofrimento demasiado, né? Desejar menos. Não dá para viver sem desejo. Ele está ali presente. Mas ter controle sobre ele e não ser controlado por ele. Viver para perseguir seus desejos e de acordo com eles, né? Isso é muito nocivo. Então, quando você usa a visão, por exemplo, né? É claro que hoje, com a tecnologia, as redes sociais, por exemplo, o estímulo visual ele é muito forte, muito frenético e muito desejável. Às vezes você se pega ali horas na timeline aí de uma rede social, porque aquilo é muito atrativo, é muito estímulo visual, né? Isso é bom? Claro que não. O excesso midiático é terrível para a nossa saúde mental, terrível. Física também, né? É terrível. Então, tomar cuidado também com aquilo que você está consumindo aí, no que vê, no que ouve, né? No que come, né? A maneira como você coloca o seu corpo no mundo para interagir com o mundo. Tenha regularidade, tenha equilíbrio, tenha estabilidade na maneira como você coloca os sentidos para processar o mundo, para consumir o mundo, para assimilar o mundo, né? Então, em linhas gerais, controlar os desejos nos ajuda a controlar os sentidos. Então, Pratyahara, a gente pode entender dessa maneira também, tá? Claro que há muitos outros elementos que envolvem aí a forma como, por exemplo, você se coloca no mundo para ser ou não desejável. Isso também é uma outra armadilha muito grande, que é contrária à prática do verdadeiro Pratyahara. É óbvio que eu não estou falando aqui de algum tipo de prática ofensiva à beleza. Não, a beleza ela é a matéria-prima da realidade. Todos nós temos que nos cuidar, todos nós temos que nos vestir bem, se apresentar bem, ter uma certa preocupação com a beleza física, né, com a estética física,
Mas o problema é quando há um excesso disso que está atrelado a conveniências locais, né? Perdendo aí a sua naturalidade, sabe? Quando a gente perde a nossa naturalidade por conta de modismos, de tendências, para agradar justamente aquele grupo social ao qual pertenço, isso é uma ofensa à ideia de pratyahara, à prática do pratyahara. Seja você, seja belo, seja bonito, seja íntegro, seja pleno, mas seja você, né? Não existe nada mais belo no mundo do que a autenticidade. Nada. Do que você tal como você é, né? Isso não só produz uma autoestima muito forte, uma pessoa que tem autoestima forte, ela influencia pessoas, ela inspira pessoas, ela atrai pessoas. O que faz justamente você ser uma pessoa atraente é a confiança em si mesmo, é a autoestima que você tem, né? É claro que essa autoestima, essa confiança também não é algo que vai chocar, né? Que vai produzir aversão de olhares, por exemplo. A gente não quer chocar ninguém de maneira contrária àquilo que a beleza sugere. Não, óbvio que não, né? Mas essa equanimidade, sabe, em relação ao controle daquilo que é desejável, é muito importante. Está dentro do pratyahara. Seria esse tipo de dinâmica que a gente poderia estar utilizando no dia a dia, né? E treinar os órgãos de percepção para que eles fiquem mais apurados. Um exercício que eu gosto muito, eu tenho um problema de audição, eu não ouço muito bem, eu tenho inclusive um aparelho auditivo, né? Mas eu treino a minha audição para que eu possa prolongar a vida útil dela, para que eu possa requintar a minha percepção auditiva, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música clássica e tentar separar os instrumentos musicais enquanto ouço, né? Os acordes, os prêmios de sopro, os metálicos, enfim, os percussionistas, enfim, vai separando. E é um exercício gostoso e ao mesmo tempo difícil de fazer, mas que apura a audição. Quando você também treina a visão, né? Está lá no alto de uma montanha, no alto de um prédio, você olhar em perspectiva e tentar captar detalhes de tudo. Você prende o olhar num ponto, por exemplo, aí você desenvolve a visão periférica, tentando detalhar tudo aquilo que a sua visão consegue captar. Então, isso também enriquece o imaginário, isso faz um bem enorme para o cérebro, né? E todos os sentidos assim, sentir o cheiro, né, dos alimentos, o cheiro da natureza, os odores mais sutis, né? O toque é muito importante também. Sentir as oscilações de temperatura, de superfície, tudo é treinamento, né? Esse treinamento de estímulo sensorial, ele aprimora a sua percepção extrasensorial, que desenvolve, através disso, as suas percepções extrasensoriais também. Então, o que significa isso? A sua visão de mundo, a sua leitura de mundo fica muito mais profunda. Você sai da superficialidade. Você consegue enxergar as coisas de uma forma que os outros não conseguem. Entende? Então, a sua leitura sobre os outros, por exemplo, será mais adequada. Mas se você é um professor de yoga, um instrutor de yoga, você precisa compreender a realidade de cada aluno para poder ajudá-lo, para poder acessá-lo ali durante o treinamento dele. Isso também te ajuda a se relacionar melhor com sua família, com seus amigos, enriquece a maneira como você estuda, né? Agrega conhecimento, enfim, porque são os órgãos de percepção que justamente produzem consciência, né? Através deles que a nossa consciência se expande. Sem eles, isso seria impossível. Tá? Aí, do Pratyahara, no próximo ângulo, a gente vai para o Dharana. Dharana é foco, mindfulness, né? Atenção plena. Dharana é concentração. Dharana é plenitude no presente. E como é difícil isso, né? A gente percebe no dia a dia que a nossa mente, ela fica o tempo todo correndo, flutuando na linha do tempo. Fica passado, futuro, em escalas de distâncias, né, diferentes. Fico pensando ontem, mês, anos atrás, fico projetando amanhã, semanas, meses, anos à frente. É claro que projeção é importante, né, planejamento é importante. É claro que reflexão sobre circunstâncias passadas é algo precioso para te fazer entender o momento presente, te ajuda, inclusive, a superar uma série de questões aí comportamentais, emocionais, né? O exercício da reflexão, por exemplo. Mas não é disso que eu estou falando, né? A gente, no dia a dia, assim, se pega
muito correndo, né? Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. E encontramos uma dificuldade muito grande de estarmos no presente. Como é que você sabe que tem essa dificuldade? Você pega um livro para ler. Você lê ali 2 linhas, na terceira linha sua mãe já está pensando numa conta para pagar, numa coisa que aconteceu antes. Saiu dali. Tudo bem. Você identifica que saiu e volta de novo para a leitura. E vai treinando, vai treinando. Para você aprender a ficar focado em tudo no seu dia a dia, procure treinar a atenção. Está varrendo a casa? Varra a casa. Com profundidade. Está concentrado na vassoura ali, ou no aspirador de pó. Está lavando a louça? Lave a louça em profundidade. Não fique brigando com as pessoas enquanto está lavando a louça, você vai quebrar o prato, um copo, que geralmente acontece, né? Às vezes a cabeça fica tão atordoada, pensando enquanto eu estou lavando você fica xingando às vezes ali, né? E pá, quebra um prato, quebra um copo, cai, você se machuca e tal. Inclusive, acidentes, sempre, tá? Essa informação é importante que vocês guardem. Acidente só acontece quando você se desconecta do presente. Acidente é o resultado de uma mente que está flutuando, ou no passado ou no futuro. Você se desligou dali, não está atento no que está fazendo, acidente acontece. É assim que funciona. Você está olhando, às vezes, o seu filho ali, e está pensando que você está vendo ele sofre um acidente e você não conseguiu prever, porque você não estava atento ali. Você está atento, você está prevendo tudo, está percebendo todo o cenário à volta. E é claro que isso é treino, mas é importante que se perceba no dia a dia como isso acontece com frequência. E toda vez que você percebe isso, não tem problema, traz atenção para o presente, treinar foco, treinar atenção, treinar presença em tudo que você se propõe a fazer, porque tudo, obviamente, naquele momento em que você está fazendo, é o que você precisa ter como instrumento para desenvolver aquilo que você não tem. Foco, concentração, atenção. Aí dá para ser atento o tempo todo? Dá para ser concentrado o tempo todo? Dá para ser focado? Não, né? Vai ter muitos momentos que você vai sair disso. Ainda mais, às vezes você está pensativo sobre um problema para resolver, perfeitamente natural isso, está refletindo sobre coisas que aconteceram, isso é um exercício também fascinante, é diferente. Mas quando você treina no dia a dia, nas coisas cotidianas, o foco, a presença, a atenção, você doutrina a sua mente para ficar mais presente, mais focado, mais atenta. Isso desenvolve um tipo de concentração que na prática do yoga, ou no treinamento meditativo, leva a sua mente, leva o seu cérebro a se desdobrar para estados mais profundos em meditação. Meditação é um mergulho em si mesmo. Meditação é um estado alterado e expandido de consciência, onde, naquele momento, enquanto se medita, essa é uma das visões, né, que nós temos do yoga, você não fica deliberando sobre coisas. Você está presente no foco, está presente em um objeto, está presente em um cenário. E aquilo produz um estado alterado e crescente de consciência, como se houvesse ali, naquele momento, um jorro de lucidez. Aí vem a ideia de iluminação, que é como se a sua cabeça acendesse, né? Tudo ficasse claro, tudo ficasse meio que resolvido, sabe? Mas, literalmente, neste momento em profunda meditação, a consciência ela se expande, né? Então, as coisas parecem mais simples no dia a dia, mesmo sendo profundamente complexas no dia a dia, sabe? Mas naquele momento não há essa flutuação, né, da cabeça aí, no passado e futuro. Para o yoga, a gente vai ter treinamentos específicos para isso. Concentrar-se em símbolos, concentrar-se em sons, visualizar cenários, atenção na respiração, enfim. Há vários treinamentos distintos para desenvolver a presença, o foco, a concentração. Mas, no dia a dia, quando você treina isso e percebe que isso acontece, é óbvio que a sua vida fica mais plena, a sua vida se apresenta com mais sentido, você consegue realizar as coisas com mais profundidade e velocidade, né? Um trabalho, por exemplo, você termina muito mais rápido. Um livro, por exemplo, você consegue concluí-lo com mais velocidade e com profundidade, porque você está lendo e estudando. Enfim, tudo na vida melhora com foco, com presença, com concentração. E, claro, você também se preserva, protege a sua vida, está
atravessando a faixa de pedestres, pensando na morte da bezerra, não vê um carro vindo e te pega, né? Está atento ali no dia a dia. Percebe se vem um ladrãozinho querendo te roubar, percebe se tem uma coisa caindo, você está inteiro, está pleno. Isso te preserva, integralmente te preserva, né? Essa é uma aplicação também conjunta do Dharma, né? Aí a gente entra em Dhyana. Dhyana, meditação para Patanjali, é muito curiosa, porque Patanjali tem uma ideia diferente de meditação que é contrária à maneira como nós entendemos, pensamos, né? O que acontece? Patanjali ele vai entender a meditação como o exercício de si mesmo. Olha que curioso. Patanjali não apresenta nos Yoga Sutras a meditação como sendo uma técnica, assim, uma prática. Você se senta em lótus com as mãos em determinado gesto, postura firme, confortável, olhos fechados, respiração consciente, aí você visualiza ali alguns cenários específicos, né? Isso para Patanjali não é meditação. Isso tudo é um treinamento que te leva à meditação. Isso tudo pode ser dharana, né? Quando Patanjali fala sobre o exercício de si mesmo, lembra quando eu falei de yamas e niyamas, sobre satya, sobre a veracidade, a verdade, a autenticidade? Você tem que ser autêntico, ser você mesmo, sabe? Não tem que ser uma coisa que você não é, para agradar gregos e troianos. Não, seja você, sempre. É sempre a melhor opção, né? Mas esse eu mais autêntico, o exercício mais autêntico, é a prática do Dharma. Dhyana, para Patanjali, na compreensão que eu tenho, e, bom, Patanjali deixa claro isso, se meditação, se dhyana é o exercício de si mesmo, o que é esse si mesmo? É o Dharma, é a sua verdade, é aquilo que você nasceu para ser e realizar no mundo. Para alguém que nunca leu os sutras, ao ler isso, não vai entender nada. O que é esse si que ele está falando aí, né? O que ele está dizendo, né? Mas ele já sabe. O eu mais autêntico, seu eu verdadeiro é o Dharma, é a sua verdade, é aquilo que você nasceu para fazer no mundo, né? Então, quando esse eu está presente, atuando, praticando no mundo, você está em dhyana, você está em meditação, né? E onde é que esse eu mais autêntico se manifesta? Nas coisas cotidianas, gente. É em tudo. Nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos, no dia a dia, andando na rua, dirigindo o carro, tirando férias na praia. É ali. Onde mais o seu eu mais autêntico iria se manifestar, atuar? Onde mais? Se não no presente. E o presente é onde você está. Não importa onde seja, como diz aquele mantra hindu, aqui e agora é o melhor lugar para se estar. Não importa onde seja. Então esse mantra, ele, inclusive, é representado por um cara enterrado de ponta cabeça dentro do buraco. Ele dizendo, ali, mesmo enterrado de ponta cabeça dentro do buraco, é o melhor lugar para se estar, porque é o presente, é o momento, é onde ele está vivo, né? Então, em resumo, percebe? A ideia de meditação para Patanjali é simples, mas ao mesmo tempo difícil de chegar à sua prática verdadeira. Pelos inúmeros condicionamentos, hábitos, vícios que contaminam o nosso corpo, mente e coração. E a gente está aqui num trabalho fervoroso de reeducação comportamental integral, né? Yoga é um processo continuado de refinamento interior, é interminável, né? Para que você achar que parou, chegou no ponto, significa que você está voltando, está regredindo, está perdendo tudo aquilo que você conquistou. Para. O planeta não para, o sistema solar não para, está tudo acelerado, né, no seu processo de evolução aí. Quem somos nós, então, para querer involuir? Temos que seguir evoluindo, né? E o último apresentado ali, Samadhi. Então, Samadhi, né? Samadhi é, portanto, o resumo dos 8 angas anteriores. Entendeu? Samadhi é a prática dos 8 angas anteriores, os 8 componentes que eu acabei de falar. Esses 8 componentes você pratica simultaneamente ao mesmo tempo. É uma simbiose, é uma junção. Você não pratica eles separadamente. Você fez isso lá atrás, quando estava aprendendo, estudando yoga. E ainda, se tem dúvidas, tem que voltar e continuar estudando até compreender cada um deles. Mas
O Ashtanga Sadhana, os 8 componentes, eles são praticados simultaneamente, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, tudo isso produz o Samadhi. O Samadhi é um resultado. Samadhi é um resultado que é justamente a prática, a vivificação, né, do autoconhecimento por excelência. E aqui é detalhe, eu preciso pontuar essa ideia de autoconhecimento, porque não é o autoconhecimento individualista, não é o autoconhecimento egóico, não é você com você e só você. Esse autoconhecimento por excelência é aquele que está em comunhão com a realidade. Entende? Você está tão profundo em si mesmo que o si mesmo está dentro de uma unidade que eu não compreendo. Eu não saberia dizer, ninguém sabe, na verdade, apresentar, explicar a unidade da realidade. A realidade é tão vasta, é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande. A gente percebe um aspecto dela, né? E esse aspecto ele só pode ser acessado a partir da verdade, né? Várias verdade muito grande e tal, me leva para a realidade. Então, esse autoconhecimento, por excelência, é a comunhão do seu eu mais autêntico com a realidade, com a vida tal como ela é, sem a interferência deletéria do ego, dos orgulhos, da vaidade, dos medos, das frustrações, das impotências. Não, nada disso importa. Você é tudo isso mesmo, e vai ser até o final da vida. Todos nós somos pequenos, somos mesquinhos, somos fúteis, somos banais, somos seres errantes, mas que está num processo continuado de aprimoramento para ser menos equivocado, menos errante, menos impotente. Ou seja, nós perseguimos uma ideia de perfeição, certo? Mas com a certeza que a perfeição é impossível para a condição humana, porque se fôssemos perfeitos, não seríamos humanos, seríamos Deus. Não estaríamos nesse mundo mais, né? Então, a insignificância humana pode ser vencida, superada através de um esforço constante. E quando esse esforço constante, ele realmente está presente na sua vida de uma forma já natural, né? Já continuada, você está em Samadhi, né? A gente pode fazer uma leitura de Samadhi também como uma meta a ser atingida, uma transcendência? Também podemos. Samadhi para algumas tradições, ela vai ser o equivalente a uma vida no pós-vida, ou um estado de iluminação santificada, que vai te levar para o nirvana, para o céu, para o paraíso, né? É uma visão também. Patanjali não entra muito nesse mérito, né? Patanjali apresenta essa Samadhi não com essa visão mais espiritualista, romantizada, mas como algo mais palpável também. Porque essa visão mais espiritualista, né, mais subjetiva, nós só poderemos acessar depois dessa vida. Eu não sei, nós não sabemos, mas acreditamos que seja. Eu acredito. Deus, acredito no paraíso, acredito em um reino celestial além deste, né? Mas eu não sei como é lá. Mas a fé, a minha crença, me alimenta nesse sentido e também me afasta de uma série de equívocos que eu cometeria, de uma série de erros que eu estaria fazendo, se eu não tivesse essa crença norteando meu coração, sabe? Porque, repito, o ser humano é muito falho, assim. Ele pisa na bola o tempo todo. É impressionante a nossa capacidade de se equivocar, né? E às vezes de continuar repetindo os mesmos equívocos, os mesmos vícios de comportamento, né? Mas aqui, Samadhi para Patanjali, a ideia que nós temos ali é da prática do autoconhecimento por excelência. O treinamento do autoconhecimento por excelência, Patanjali apresenta lá no capítulo 3, em Kriya Yoga, como Swadhyaya, né? O Swadhyaya é o autoestudo, é o esforço, é o treinamento desse autoconhecimento. Mas a sua prática, a sua execução mesmo, é o que a gente pode entender como Samadhi, tá? Então, é esse autoconhecimento que eu estou dizendo que ele não é egóico, né? Ele não é individualista, ele não te fecha dentro de si mesmo, né? Pelo contrário, ele te conecta com a realidade mais autêntica, com o mundo mais autêntico. Ele te tira daquele isolamento ilusório que você vivia, né? Ele te afasta de Maya, né? Maya, que é o arquétipo das ilusões, né?
e te conecta com a realidade. Beleza? Então, aí a gente entende a ideia de corpo filosófico do yoga no cotidiano. Espero que tenha ficado, assim, compreensível, né, a ideia para vocês sobre, né, uma etapa posterior de Samadhi. Uma etapa posterior de Samadhi, Patanjali ele vai falar de Kaivalya, né? Kaivalya, ele é a libertação, né? Libertação é o recolhimento também, né? Então, temos Samadhi como meta e Kaivalya como objetivo, né? Eu atingi a meta, Samadhi. E o Samadhi, naturalmente, você, em estado de autoconhecimento por excelência, né? É remetido, é lançado, catapultado para Kaivalya. Kaivalya é sinônimo de moksha. É que Patanjali não fala moksha, Patanjali fala Kaivalya. Moksha seria também como uma espécie de libertação espiritual, né? É que moksha é utilizado nas linhas espiritualistas. Kaivalya é utilizado nas linhas naturalistas, né? Mas esse recolhimento, é a mesma coisa, tá? Kaivalya e moksha é a mesma coisa, só a leitura que é diferente, uma naturalista, outra espiritualista. Esse isolamento, esse recolhimento, nada mais é do que a supressão de estados inferiores de existência. E o que são estados inferiores de existência? Né? É viver para satisfazer os desejos. Viver cumprindo os desígnios de Maya, ou seja, viver de acordo com as ilusões. Então, se você tem uma vida ilusória e você acredita que as ilusões são verdadeiras, isso produz um fenômeno chamado delusão. Delusão é acreditar em uma ilusão como sendo verdadeira. E grande parte, todos nós, em certa medida, vivemos deludidos sobre determinados cenários sociais aos quais estamos, né? Então, é um esforço para romper esse processo destrutivo, sabe? Da libertação, que é a delusão, que é viver sucumbindo ali, viver... Na verdade, não é nem sucumbindo, né? Porque Maya, as ilusões, ela é a deusa da ilusão, né? O arquétipo Maya, ela é sedutora, ela é envolvente, ela é afável, ela nos convida e vamos prontamente para ela. E a prova disso, que realmente gostamos das ilusões, é que quando sofremos uma desilusão, sofremos, né? Choramos, nos lamentamos, ficamos mal, aí a gente fica, why me, né? Não é assim? Mas olha o contrassenso, porque desilusão é deixar de se iludir. Desilusão é travar contato com a verdade, tal como ela é. E se a gente sofre travando contato com a verdade, é porque estávamos na ilusão. Então, é óbvio que Kaivalya é o oposto disso, né? Kaivalya é estar livre desses estados inferiores da existência. Esse recolhimento que Patanjali fala, né, é não ser mais subjugado por Maya. É não ser mais escravo dos desejos, né? É ter controle sobre tudo aquilo que te apequena, que está em você. É impossível eliminar Maya, mas certa feita eu aprendi, né, que como é que eu sei se eu estou vivendo uma ilusão ou não? Se eu não enxergar a ilusão, nela estou. Se eu enxergar a ilusão, é porque ela está do meu lado. Então ainda tenho controle sobre ela. Ou seja, eu não consigo me livrar de Maya. Ela vai estar aqui do meu lado o tempo todo, mas eu estou percebendo ela. Estou olhando ela. Então, a partir do momento que ela desaparece, ela está em mim. Eu sei que isso parece um tanto bizarro, né? Poxa vida, não tem jeito, então? Pois é que, de certa maneira, um dos defeitos congênitos da mente humana é justamente a capacidade dela gerar ilusões com muita facilidade. Tem até uma linha de estudos budista que defende a ideia que a mente, né, que é um processo, a mente ela é o resultado dos processos abstratos do cérebro, né? A mente ela é subjetiva, o cérebro é físico,
mas a mente é subjetiva, ela tem tudo. A mente está na forma como eu falo, vejo, no meu cabelo, minha roupa, maneira como eu entendo o mundo, enfim. A mente está em tudo aquilo que eu consigo focar a minha atenção, os meus pensamentos, as minhas ideias. Então, essa linha defende que a mente ela é um processo defeituoso da evolução humana. Né? É um defeito congênito da nossa evolução. E aí a pergunta que se faz, se o que existiria no lugar da mente se ela não houvesse? Não sabemos. Esse estudo também não fala sobre, né? Mas defende esse tipo de ideia porque praticamente grande parte dos sofrimentos que nós, seres humanos, produzimos, nascem da mente. Nascem da mente, né? Então, a ideia de Kaivalya é ter controle sobre todos esses aspectos que produzem sofrimento, mesmo sabendo que eles estão lá. Eu não vou eliminá-los, mas eu vou controlá-los e não mais ser controlados por eles. Então, isso me dá uma libertação. Né? É como se fosse cães raivosos, mas todos esses cães são uma espécie de Highlander, né? Não tem como matar. Tem que deixar um quartinho escuro, trancado, sem comida, sem água, o tempo todo, mas vai estar lá. Tem que ir lá de vez em quando eles estão lá mesmo, né? Não saíram, escaparam e entraram em mim de novo. Mas assim, a ideia de Kaivalya é exatamente produzir essa sensação de que você agora tem controle sobre grande parte das ilusões que antes você não tinha. Você agora tem controle sobre muitos aspectos apequenadores que antes te apequenavam. Você agora tem controle sobre aqueles vícios de comportamento que antes te afastavam das virtudes. Vícios e virtudes estão o tempo todo brigando. Então agora eu tenho em Kaivalya uma capacidade de gerenciar minhas virtudes, mas observando o tempo todo os meus vícios. Porque quando você esquece os seus vícios, esquece os seus erros, significa que eles estão em você. Entende? É a ideia de Maya. Você não está vendo ela, ela está em você. É como dizer, não, eu sou uma pessoa muito humilde. Muito, muito humilde, né? Geralmente quem muito diz que é porque não é. Ou a pessoa, eu sou uma pessoa muito honesta, faz questão de dizer o tempo todo. E em ocasiões que nada tem a ver com a circunstância, ela, não, eu sou uma pessoa muito honesta, né? Quando eu ouço isso, eu dou uma olhada onde é que está minha carteira, né? Porque virtudes elas são praticadas, elas não são ditas. Virtudes são qualidades que os outros que estão à sua volta percebem que você tem. Se você diz que é uma pessoa virtuosa, muito provavelmente você não entendeu ainda a ideia de virtude e vício. Então, a gente pode entender aqui Maya, as ilusões, justamente como os vícios que nos afastam da sabedoria, do conhecimento, da evolução, do que é bom, do que é correto, do que é verdadeiro. Por isso que é necessário um esforço constante. Patanjali fala, né? O sadhana é constante, a prática é constante. O Ashtanga Sadhana está presente em tudo, porque se você para de fazer isso, há um processo de regressão, há um processo de desconexão daquilo que realmente é valoroso, é bom e é necessário ser cultivado. É que na atividade física. Se você para de fazer atividade física, acontece com o corpo, se enfraquece, perde tônus, perde flexibilidade, perde resistência, perde equilíbrio, vai perdendo vitalidade. Mas você acha que não. Você acha que está tudo bem. Por quê? Você não travou o contato com um tipo de movimento, um tipo de ação física que exige aquela qualidade física que você tinha antes, mas que agora não tem. Você vai perceber que não tem mais depois que você precisar utilizar. Vícios e virtudes é mais ou menos da mesma maneira. Né? Então, aquilo que a gente para de cultivar, a gente perde. Aquilo que a gente para de estimular, a gente perde. Né? E perde com muita facilidade. Tá? Então, o Samadhi, ele que antecede o Kaivalya, ele é o resultado do próprio Ashtanga Sadhana, mas o Samadhi ele nos leva para esse estado de recolhimento, de isolamento. Né? E isolamento aqui também não é... Patanjali fala de isolamento, né? O isolamento aqui não é você se afastar do mundo, virar um retirante, morar numa caverna, virar um ermitão. Não é isso. Né? É você... a ideia de recolhimento é se recolher em si mesmo, fazer um profundo exercício de reflexão constante, meditar profundamente sobre a forma como a sua vida está presente no mundo, como é que você se conecta com o mundo,
E nesse processo de investigação, né, de auto-investigação, ali você vai descobrindo pontos que são fortes, pontos que são fracos, o que você pode aprimorar, o que você tem que eliminar. É um trabalho constante. Isso a gente vai fazendo aí durante o treinamento, né? Kaivalya é desfrutar, basicamente, dessa liberdade. Literalmente, acho que essa seria a palavra mais apropriada, desfrutar da liberdade. E liberdade é justamente a responsabilidade e o exercício do maior poder que temos, que é o poder de escolha. Se você é escravo dos desejos, você não tem poder de escolha. Você segue seus desejos, você segue apenas seus instintos. Agora, quando você usa a escolha, poder, para não fazer aquilo que instintivamente você quer fazer, isso é verdadeira liberdade. Isso te torna forte, te torna maior, te torna soberano, te torna melhor do que você era. Agora, quando você só sucumbe aos desejos, aos prazeres, isso só te enfraquece. Você só vive de acordo com eles. Você é um escravo dos desejos, é um escravo de Maya, né? Na crença de que é livre. Mas não há liberdade nisso. A liberdade é justamente o exercício do livre-arbítrio, do poder da escolha, e poder escolher não fazer aquilo que instintivamente você quer fazer. Poder definir aquilo que você sabe que vai exigir sacrifício, vai exigir esforço, treinamento. Não é fácil praticar yoga, não é? Tem que se esforçar, tem que ter sacrifício, tem que dedicar tempo, estudos, energia. Tem que ter muito esforço ali, na prática física, na prática conceitual, no estudo literário. É um esforço continuado. O fácil é ficar lá sentado no sofá vendo Netflix o dia inteiro. Isso é fácil. Então, quando você escolhe aquilo que te aprimora, que te melhora como ser humano, isso é liberdade. Entende? Então, a gente pode entender. Kaivalya está nesse emaranhado. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Fico feliz por vocês terem aparecido aqui. Tá? Legal, Aline. Bom, se vocês tiverem mais alguma perguntinha, a gente pode estar encerrando. Mas... Professor, oi, boa noite. Dani, você tá escondida? Deixa eu ligar. Quero ver você. Ligou. Vai lá. Então, só para ver se eu entendi direito, quando a gente está em treinamento, aprendendo as 8 pétalas do yoga, a gente está no capítulo 3, no Swadhyaya. E depois que a gente aprende, que a gente vai praticar, que seria o Samadhi. O Swadhyaya é o autoestudo, é a reflexão, é o aprimoramento pessoal, interno, né? O seu treinamento de autoconhecimento, porque você está fazendo autoconhecimento, refletindo, se autoestudando, autoinvestigando, né? Penetrando a consciência em si mesmo, ensinando a mente a estudar a própria mente. Você está nesse processo de introjeção da sua própria consciência, introjeção da consciência, melhor dizendo, né? Quando você acessa, você chega a produzir resultados, esse resultado é Samadhi. Tá? A prática dele é Samadhi. Porque há traduções que conferem ao termo Swadhyaya a palavra autoconhecimento, né? Mas Swadhyaya não é o autoconhecimento ainda, é o estudo de, né? É o processo de, é o movimento para. Tá? A ideia de Swadhyaya que está lá no capítulo 3, no Vibhupada, quando o Patanjali apresenta o Kriya Yoga, Yoga da purificação. Tá bom? Essa leitura que eu tenho, é a leitura que eu aprendi, os professores também me orientaram, eu também tinha um pouco essas dúvidas, né? Mas observando ali, racionalmente, né, os sutras, a gente chega a essa conclusão também. Tá bem? Entendi. Obrigada. Temos mais alguma perguntinha? Fala, vamos lá, Aline, pode perguntar. Oi. Seria entender esse eu que você citou anteriormente, seria isso? Assim, para eu entender a resposta, né? A pergunta da colega. Seria estudar
esse meu eu interior ou não? Estudar o seu eu. O eu é sempre interior, tá? Me compreender. Não, me compreender, assim. Tá, então vamos lá. Estudar a si mesmo, seu eu, Sim. tal como ele é. Um dos elementos é Swadhyaya, autoestudo, tá? Autoestudo. Sim. Quando você chega a um estado elevado de consciência, quando você atinge muita lucidez sobre determinadas coisas, são aquelas coisas que nós no yoga estudamos, quando você tem bastante clareza sobre as coisas mais simples do mundo, mas que a gente transforma em um tipo de complexidade que é terrível, né? Que nos afasta da realidade, né? A mente, ela se apaixona pela própria mente, ela começa a criar coisas que nada tem a ver com a realidade, enfim. Quando você está praticando esse autoconhecimento, praticando já, eu estou nele, isso é samadhi, que é a meta. Agora, o processo para te levar a samadhi, o caminho para te levar a samadhi é o Ashtanga Sadhana, né? O treinamento, né? Mas o Swadhyaya, que é um outro componente que Patanjali coloca ali no capítulo 3. Ele vai especificar um pouco mais, que Kriya Yoga tapas, que é o esforço, Swadhyaya, que é o autoestudo, e Ishvara Pranidhana, que é a devoção, entrega ao Senhor. Ele entende Kriya Yoga como sendo esse tipo de yoga formado por essas 3 técnicas. Mas elas estão já destiladas ali também no Ashtanga Sadhana. É que Patanjali apresenta ali outras possibilidades, outros elementos de treinamento. Mas os 8 componentes que estão no capítulo 2 são os mais importantes do yoga. Tá? São os mais importantes. Entendi. Então é isso. Tá bom? Tá ótimo. Temos mais alguma perguntinha? Não? Então, beleza. Vamos ver se a gente mantém essas lives sazonalmente para conversarmos sobre yoga, discutirmos temas relacionados, né? Tirar dúvidas sobre técnicas, conceitos. Aquilo que eu souber, eu falo. O que eu não souber, eu vou dizer, não sei, vou pesquisar, estudar, perguntar para quem sabe, aí eu volto aqui, tá? Mas o senso crítico é muito importante. Mas um senso crítico construtivo, né? Aprender a fazer perguntas boas produz respostas maravilhosas, né? Mas, como dizia meu antigo professor, uma resposta é importante se você souber como perguntar. E para isso, tem que estudar, né? Você está lendo lá, está estudando, vai surgindo dúvidas. Não deixe as dúvidas passarem em branco. Anota na hora, porque se você deixar para anotar depois, você esquece, né? Você esquece. E às vezes você volta a ler o mesmo trecho, a mesma parte que você estudou, e é outra dúvida agora que vem. É outra percepção e geralmente produz outros questionamentos. E é assim mesmo o processo de autoaprimoramento, né? A gente vai enriquecendo a nossa consciência e ela por si só vai ficando mais exigente, né? Então, a gente acaba se cobrando um pouco mais nesse processo de estar estudando, se aprimorando, melhorando. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Uma ótima noite, um ótimo descanso. E a gente se vê no bom sadhana de sempre. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, professor.